Eu não sou santa, não, longe disso, de forma alguma. Só que na minha fase da aborrecência, nossa senhora, eu fui terrível. Eu era tão custosa que, para você ter uma noção, teve uma vez que eu namorei 2 irmãos ao mesmo tempo, por 5 meses, sem um saber do outro. E quando eles descobriram, deu uma confusão tão grande que quase que terminem, sabe? Eu era terrível, eu aprontava todas. Eu namorava muito e com muitos. Só que conforme o tempo foi passando, eu fui amadurecendo, fui criando juízo, fui me tornando mulher e eu mesma fui tendo consciência que aquele exagero que eu vivia, aquelas coisas que eu aprontava não era legal, que eu não queria ser aquela pessoa, sabe? Então eu mudei completamente. Quando eu conheci o Elvis, eu tinha 22 anos e eu já era outra mulher. Estava estudando, trabalhando, cabeça feita, tinha juízo, não tinha nada daquela garota que eu era no passado. E o Elvis, ele é um cara muito culto, sabe? Um ser humano muito evoluído. Desde a primeira vez que eu vi ele, eu senti uma admiração tão grande. E desde o começo que o Elvis gostava muito de ficar falando histórias do seu passado, contando coisas que ele já tinha feito com a família, mas quando ele me perguntava coisas do meu passado, nossa, eu dava um jeito de mudar de assunto, de disfarçar, eu não contava nada, eu morria de vergonha, eu pensava assim, Deus me livre, esse cara culto, evoluído, saber do meu passado sujo, saber daquela menina terrível que eu era, não posso de jeito nenhum. Então nunca contava, sabe? A gente foi se envolvendo, a gente começou a namorar e eu sempre dando um jeitinho de esconder o meu passado dele. Eu lembro que teve uma vez que a gente estava passeando no shopping e de longe eu vi uma menina que era muito a minha amiga daquela época da bagunça. E quando eu vi ela, eu simplesmente surtei. Eu fiquei com medo de que ela chegasse até a gente e ela começasse, né, a falar as coisas, a falar do nosso passado. Então, no desespero, eu falei assim pra ele que eu estava passando mal e eu saí correndo pro banheiro, até que ela desaparecesse. Quando eu voltei, ele estranhou, mas eu fiquei inventando um monte de desculpas. E era sempre assim, sabe? Eu sempre fugindo, eu sempre correndo. Na minha casa, eu deixava assim, ó, avisado para os meus pais e para o meu irmão, quando o Elvis vier aqui, pelo amor de Deus, não toque em assunto do passado, não fala nada das coisas que eu fazia. Redes sociais eu não tinha, porque eu tinha tanta vergonha, tanto medo, tanto trauma, que eu não queria que aquelas pessoas do meu passado, sabe, amigas, namorados, enfim, eu não queria que essas pessoas tivessem nenhum tipo de contato comigo. Só que com o tempo, o Elvis começou a ficar desconfiado. Ele falava assim que eu era muito misteriosa, que era estranho, como se eu estivesse escondendo alguma coisa. Ele dizia assim, não tem lógica nos dias de hoje, uma menina nova como você não ter redes sociais, é assim, sem lógica mesmo. Mas eu realmente não tinha, gente, isso não é mentira, sabe? Só que eu sempre dava um jeitinho de mudar de assunto e ele acabava esquecendo. Um dia a gente saiu e eu não sabia que o Elvis tinha armado com os meus pais um jantar surpresa pra mim, sabe? Ele armou tudo sem eu saber de nada. E aí nisso a minha mãe, ela chamou alguns familiares mais próximos, os meus avós, umas tias, uns primos mais chegados, sabe? Quando eu cheguei da rua com o Elvis, o circo já estava todo armado na minha casa. E assim que a gente chegou, ele já foi logo me pedir em casamento. Então eu fiquei tão surpresa, tão empolgada, tão emocionada, que tipo nem me preocupou o fato de ter familiares ali em casa, de ter perigo de alguém tocar nesse assunto, né? Eu fui logo aceitando, nossa, e comecei a chorar, até porque eu ainda não conhecia esse lado dele tão romântico, né? E nisso, nessa altura que aconteceu esse jantar que ele me pediu em casamento, já tinha 11 meses que a gente estava namorando e eu nunca tinha falado nada sobre o meu passado. Durante quase um ano eu consegui esconder isso dele. Só que teve um momento durante o jantar que o marido da minha prima, essa prima ela é bem mais velha que eu, então o marido dela acompanhou essa minha fase bagunçada, sabe? Durante o jantar, esse marido dela falou assim, ê Paulinha, quem te viu, quem te vê, hein? Até uns 6 anos atrás estava dando trabalho para os seus pais, no fluxo, ficando com todo mundo, agora tá aí, prestes a se amarrar, as pessoas mudam mesmo, né? Nessa hora, pairou um silêncio no jantar. Os meus pais, o meu irmão, os meus avós, eles já sabiam do impacto que isso ia ter em mim, né? Porque eles sabiam que eu escondia isso do Elvis. E aí eu fiquei em choque, sabe? Me deu uma vergonha, um medo, um desespero e eu saí correndo pro meu quarto. Porque assim, gente,
Claro que depois que eu mudei, depois que eu me tornei outra pessoa, eu já tive um relacionamento sério antes do Elvis. Só que o rapaz que eu namorei, ele me conheceu na fase bagunçada, porque ele era do mesmo bairro que eu. Então, assim, eu não tinha que esconder nada dele. Já o Elvis, não. O Elvis, ele me conheceu essa que eu sou hoje. Ele conheceu a nova eu, a nova versão. Ele não conheceu aquela menina do passado. Então, eu tinha medo que, se ele soubesse, ele ia perder o respeito por mim, ele ia perder aquela admiração que ele tinha, né, por ter conhecido essa pessoa evoluída, digamos assim, que eu sou hoje. Então eu entrei pro meu quarto, sentei na cama e eu comecei a chorar, 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 chorar. Nisso, o Elvis foi atrás de mim. Ele sentou na minha cama junto comigo, pegou no meu rosto e falou assim: agora eu entendi tudo. Paulinha, me conta um pouco do seu passado, me conta como foi a sua adolescência, vai. E eu chorando muito, falei assim: pelo amor de Deus, eu não quero falar, por favor, não me faz falar. E ele disse: tudo bem, você não é obrigada e você não precisa ter vergonha do seu passado. Todo mundo tem um passado, eu tenho. Mas eu disse assim pra ele: mas você não tem noção das coisas que eu fazia, das coisas que eu aprontava, sabe? Era terrível. E ele falou assim: tá, mas você ainda é aquela pessoa? Você ainda faz as tais coisas que você fazia? Eu disse: não, eu mudei, eu sou outra pessoa. Ele disse: pois então, é isso que importa. Ninguém pode julgar pelo que você fez, pelo que você foi. Ninguém é a mesma pessoa de 5, 10 anos atrás. Eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei que você é uma pessoa maravilhosa, uma mulher trabalhadora, esforçada, inteligente, um coração de ouro que tenta ajudar todo mundo que você pode, e é com essa mulher que eu quero me casar. O seu passado pouco me importa. E assim, gente, esse foi um resumo de como eu fui obrigada a falar do meu passado pro Elvis, né? Porque eu acho que se não fosse esse marido da minha prima, eu ia enrolar cada vez mais, não ia tocar nesse assunto e quem sabe isso até algum momento poderia separar a gente, né? Hoje somos casados e eu agradeço tanto a Deus por ter colocado um homem tão perfeito como ele na minha vida, sabe? Um homem que me fez entender que eu não sou mais aquela pessoa que eu me envergonho, que eu não sou mais aquela menina custosa do passado, e que ninguém é. Ninguém é a mesma pessoa de 3 anos atrás, de 5 anos atrás. Então ninguém tem o direito de me julgar pelaquela pessoa que eu fui. Na época que isso aconteceu, eu era uma mulher solteira, livre, desimpedida, então eu ficava mesmo com quem eu quisesse. Só que homem casado de jeito nenhum. Isso aí era o meu maior princípio, porque na minha infância eu vi muito a minha mãe sofrendo com o meu pai por causa disso, porque o meu pai traía demais a minha mãe. Então eu cresci com isso, sabe? Que eu jamais iria fazer outra mulher sofrer, que eu jamais iria ficar com um cara que tivesse namorada ou casado, Deus me livre. Só que eu acabei tendo um lance, sabe? Não chegou nem a ser um caso, a gente não teve nada sério. Mas eu acabei ficando algumas vezes com um homem que eu não sabia que era casado. E foi tanto que eu não sabia que no momento que eu descobri, a minha atitude primeiro foi tirar print das nossas conversas, salvei no meu drive, conversas que provavam que eu não sabia que ele era casado, porque lá ele falava que ele não era daqui, que ele estava aqui a trabalho, sabe? Depois que eu tirei print dessas conversas, que eu salvei no meu drive, eu bloqueei ele de todas as redes sociais. E aí, eu fiquei tentando encontrar alguma pista da mulher dele, sabe? Algum perfil, alguma coisa, e eu acabei encontrando. E eu decidi que eu ia sim contar pra ela, porque, cara, eu não achava justo ver ele enganando a esposa daquela forma, sabe? Ele falando aquelas coisas pra mim, enquanto ele tinha filho, ele tinha mulher. E aí, nisso, eu entrei em contato com ela. Eu contei tudo. De primeira, eu não quis mandar as mensagens, porque também eu não queria causar um desconforto tão grande nela se não tivesse necessidade, né? Mas eu comecei contando, eu falei pra ela assim: olha, moça, eu tô te contando, não é porque eu quero seu marido pra mim, não é porque eu quero estragar o seu relacionamento, eu quero infernizar a sua vida, não. Pelo contrário, eu tô te contando porque eu, como mulher, se eu tivesse no seu lugar, eu gostaria de saber. Eu não gostaria de viver a vida enganada, não. Então, eu tô fazendo por você aquilo que eu gostaria que alguém fizesse por mim. Mas a senhora pode ficar despreocupada que eu já bloqueei ele em tudo. Ele não significa nada pra mim. Aliás, ele significa uma pessoa que eu jamais vou querer me relacionar. Um cara que trai a própria família.
E aí nisso eu contei tudo pra ela, deixei ela pra lá e a única coisa que eu queria era seguir a minha vida em paz. Eu fiz a minha parte, né? Eu não deixei aquela mulher continuar sendo enganada. Mas, gente, depois que eu contei tudo pra aquela mulher, a única coisa que eu não tive nessa vida foi paz. Porque a mulher, ela me perturbava o tempo todo. Ela me mandava mensagem o tempo todo. Ela queria saber quantas vezes eu fiquei com o marido dela, onde eu fiquei com o marido dela, como a gente fazia as coisas, o que eu fazia de diferente que eu encantei o marido dela. Ela queria saber cada detalhe, aquilo estava insuportável. Todos os dias essa mulher mandava mensagem, eu respondia uma coisa, ela inventava outra, e eu supliquei várias vezes: moça, pelo amor de Deus, me deixe em paz, eu não quero saber do seu marido, eu não quero saber da sua família, eu te contei em consideração a você, não foi por mim não. Gente, eu cheguei a arrepender de ter contado, eu fui praticar a sororidade e eu comprei uma briga que não era minha, porque tipo, eu não tinha nada a ver com isso. Como eu disse pra ela, eu não sabia que ele era casado, mas essa mulher, ela não tinha limites, ela não parava, era o tempo todo. Foi até que eu me vi obrigada a bloquear ela para tentar ter sossego de novo, porque aquela mulher, ela não me deixava viver. Fui e bloqueei ela de tudo, pensando que agora eu teria paz, né? Mas enganada estava eu. Porque depois que eu bloqueei ela, as coisas pioraram ainda mais. Ela me ligava de números restritos e ela me xingava, falava assim que eu bloqueei ela porque eu queria esconder alguma coisa, porque certamente eu ainda estava com o marido dela, e eu tentando falar que eu bloqueei ela justamente porque ela não me dava paz, só que ela não me ouvia. Ela dizia assim: ai, que nada, eu olhei as suas fotos, você tem mesmo cara de... sabe, falava os nomes, por isso que o meu marido gostou de você, porque mulher desse tipo, qualquer homem quer mesmo. E a mulher falava e falava, e oh meu Deus, o que que eu fiz para merecer aquilo? E aí nisso, eu tentei outra forma de resolver. Eu pensei assim, quer saber? Eu vou ignorar essa mulher, eu vou ignorar mensagens, eu vou ignorar a ligação, porque uma hora ou outra ela perde a graça, não é possível, né? E eu segui a minha vida, e ela me atormentando, ela me infernizando, e eu tentando viver como se aquela mulher não existisse no mesmo mundo que eu. E aí nisso, uns meses depois, eu conheci o Lúcio. E eu e o Lúcio, a gente se envolveu muito rápido, sabe? Eu comecei a gostar dele, e depois de muito tempo sem ter um relacionamento sério, decidi assumir esse relacionamento com o Lúcio. E gente, foi o prazo de postar a primeira foto juntos, foi o prazo de assumir nas redes sociais que eu tava namorando, que aquela mulher entrou em contato com o Lúcio. E ela falou um monte, mandou um texto pra ele enorme me difamando, falando assim pra ele cair fora enquanto era tempo, porque eu não prestava, porque eu tinha seduzido o marido dela, eu tinha ficado com o marido dela, eu não tinha compaixão dela ter um filho pequeno deles. Nossa, ela falou um monte. Nisso o Lúcio veio me mostrar e perguntou o que estava acontecendo, e eu falei tudo pra ele, sabe? Joguei ele e falei assim: olha, realmente, eu tive um caso mesmo com o marido dela. Acontece que eu não sabia que ele era casado. Ele o tempo todo me dizia que era solteiro, que ele não morava aqui, que ele veio a trabalho, e nem chegou a ser um caso. A gente ficou, sei lá, 2, 3 vezes, sabe? E aí eu peguei e mostrei todas as mensagens pro Lúcio que eu tinha salvo no Drive, né? Eu tinha salvo no meu Drive tanto as mensagens que eu trocava com o marido dela, quanto também aquela mensagem que eu mandei pra ela contando, sabe, que o marido dela tinha mentido pra mim, dizendo que era solteiro e que a gente tinha ficado. Eu tinha tudo salvo no meu Drive, porque, gente, eu sou a louca das provas. Tudo eu acho que eu vou precisar um dia, sabe? Eu tenho essa mania de perseguição, e nesse momento foi justamente o que me salvou, né? O Lúcio, vendo todas aquelas mensagens, ele falou assim: olha, você tem que parar essa louca? Essa mulher, ela vai te deixar doida. Ela te atormenta esse tempo todo, desde que você parou de ficar com o marido dela. Eu falei: desde que eu parei. Eu falei: eu já tentei parar essa mulher, eu já bloqueei, eu já ignorei, mas ela não me deixa, ela tá obcecada por mim. Foi quando o Lúcio resolveu procurar o marido dela e contar tudo pra ele. E ele disse pro marido dela assim: olha, você que errou, então você arque com seus erros. Conversa com a sua mulher pra ela deixar a minha namorada em paz, ou então a gente vai ter que prestar queixa na delegacia, porque não tem condições. Ela atormenta a minha namorada 24 horas, todos os dias, e agora ela me manda mensagem também. E, gente, o marido daquela mulher é tão cara de pau, que depois que o Lúcio procurou ele pra dar um basta, vocês acreditam que ele ainda me procurou pra dizer assim que eu não fiz uma boa troca, deixando ele pra ficar com o Lúcio? Que cara mais sem noção também, tem razão da esposa que tem.
Primeiro, que eu nunca tive nada sério com ele. Como eu falei, a gente ficou 2, 3 vezes. E segundo, que quando eu comecei a me envolver com o Lúcio, já tinha vários meses que eu tinha ficado com aquele cara, nem lembrava que ele existia mais. Mas enfim, ainda bem que depois que o Lúcio falou com ele, eu acho que ele falou com a mulher dele e aquela louca me deixou em paz. E ainda bem também que eu tinha todas as mensagens salvas no meu drive para mostrar pro Lúcio, né? Porque senão já pensou o estrago que aquela mulher poderia causar na minha vida, eu tentando fazer o bem para ela e ela causar, né, um transtorno desse na minha vida. Então, com a minha história, eu quero falar com vocês, mulheres. Abram os olhos, não faz isso, sabe? Sair xingando, infernizando, brigando com as outras mulheres e passando pano pro seu macho, sendo que ele que deveria te respeitar, ele que é o seu marido. Muitas das vezes pode acontecer até o que aconteceu comigo. A outra mulher nem sabe que ele é casado e você vai lá, briga com ela, mas acaba perdoando ele. Então, enquanto você fazer isso, enquanto você sair brigando com todas as mulheres do mundo e passando pano pro seu, isso vai acontecer pelo resto da sua vida. Eu entrei na adolescência, eu entrei também numa fase muito difícil de insegurança, de não conseguir me socializar, sabe? Porque eu achava assim que sempre que eu estava em público, eu dava algum vexame, que sempre que eu abria a minha boca para as pessoas, era só para falar besteira. Então, às vezes, quando a minha mãe ela me obrigava a ir nos lugares porque eu não saía, mas às vezes ela falava assim, não, tem um aniversário e esse você vai ter que ir, eu já ficava criando uma situação na minha cabeça que eu ia chegar lá e que eu só ia pagar amigo. Com isso, eu não ia, sabe, nos almoços de família, nos jantares, nas reuniões, ou às vezes quando era na nossa casa, eu me trancava no quarto para poder me esconder das pessoas. E eu tenho uma tia que eu acho que infelizmente toda família tem uma dessas, né, que é fofoqueira, linguaruda, que adora tomar conta da vida dos outros. Ela começou a colocar na cabeça da minha mãe assim que eu era louca, que a minha mãe ela tinha que fazer alguma coisa ou me levar para tratar ou chamar um padre, porque também poderia ser um encosto. E a minha mãe, eu brigo com ela até hoje por causa disso, porque eu digo, mãe, a senhora é muito influenciável, as pessoas conseguem fazer a cabeça da senhora muito fácil, isso é perigoso, não pode ser assim, a gente tem que saber filtrar, né? A minha mãe, ela foi na onda dessa tia minha e ficou paranoica comigo, surtou. Ela passou a me tratar como se eu realmente fosse louca. Tá, isso era um motivo para se preocupar? Era sim, sabe? Mas nada que uma boa psicóloga não resolvesse esse meu problema. Mas não, a minha mãe, ela ficou paranoica. E aí ela me olhava como se eu fosse uma louca, ela cuidava de mim como se eu fosse uma maluca, ela não queria entregar uma faca na minha mão, ela não queria me dar um prato de vidro, sabe? Uma coisa extrema. E aí, né, uma vez, já tinha um tempão que a minha mãe estava me tratando dessa forma, eu já até estava meio que acostumada. Eu estava com 15 anos e estava numa TPM, gente, até hoje, eu tenho uma TPM do cão. Já tentei tratar, já tentei tomar coisas naturais, que as pessoas falam assim que é bom, mas nada resolve. Se eu tiver na TPM, sai de baixo, deixa eu quietinho no meu canto. Eu estava na TPM nesse dia, estava num daqueles dias também que parece que você levantou com o pé esquerdo, que tudo tá dando errado, resolvi dar uma faxina no meu quarto. Nisso eu tinha tirado as gavetas da minha cômoda para poder limpar e aí eu já tinha encaixado a maioria. Quando eu fui encaixar a última, eu não estava conseguindo. Todo jeito que eu tentava, parece que não estava dando certo. E aí nisso, eu já estava estressada, estava na TPM, eu meio que surtei. Mas assim, gente, eu surtei de uma forma que todo mundo em algum momento da vida surta, é normal. Então eu peguei, sabe, na hora do estresse, dei um murro na minha gaveta, tentando encaixar lá a força, mas acabou que eu quebrei o meu dedinho. E aí eu comecei a gritar, sabe? Eu dei um grito de ter meio que surtado e também de dor que meu dedinho tinha quebrado. Nisso a minha mãe veio louca no quarto ver, perguntou, o que é isso, Sofia? O que é isso? Eu falei, samba dessa gaveta, eu surtei, eu dei um murro. Sabe o que a minha mãe fez, gente? Vocês não vão acreditar. A minha mãe, ela simplesmente chamou o sanatório para mim. Sim, ela estava certa de que aquilo era um surto psicótico e que eu precisava ser internada. Eu fui da minha casa até naquela clínica, parecendo uma louca mesmo dentro daquela ambulância, gritando e xingando e chorando. Eu não acreditava que a minha mãe estava fazendo uma coisa daquelas comigo por causa de uma fofoqueira linguaruda, sendo que ela conhecia muito bem a irmã dela. A minha mãe, ela sempre soube que a minha tia é daquela forma e mesmo assim ela estava fazendo aquilo comigo. Como eu estava com muita raiva, né, claro, pelo que a minha mãe tinha feito comigo, eu cheguei na clínica bem alterada, nervosa, xingando todo mundo, chorando.
Então acabou que eles me deram um calmante, né, para eu poder dormir. Só que para mim foi muito bom, gente. Eu realmente estava precisando descansar. E eu dormi assim, ó, várias horas, sabe? Descansei tanto que no outro dia parece que eu levantei até leve, calminha, tranquila, tava me sentindo tão bem. Pouco tempo depois que eu acordei, chegou o psiquiatra para poder me avaliar, né? Dr. Tiago, um amor de pessoa. Eu sempre disse para ele que ele pode se orgulhar do ótimo profissional que ele é. E aí nisso o Dr. Tiago começou a me fazer várias perguntas, né? Perguntando da minha família, dos meus pais, da minha infância. Gente, conversou um monte. No final das contas, ele me perguntou por que eu tava ali, né? E eu contei que eu era muito insegura, que eu tinha um problema em estar no meio de pessoas e por causa disso a louca da minha tia, que ela sim deveria ser internada, começou a colocar na cabeça da minha mãe que eu era doida, por isso que eu tava ali. E aí no final daquela conversa, ele me disse, olha Sofia, eu vou ligar para sua mãe te buscar, porque não tem necessidade de você estar aqui, você não tem esse problema. O seu problema, a sua questão é mais assim, eu acho que idade mesmo, nada que uma boa psicóloga não dê o suporte que você está precisando. E gente, eu gostei tanto, mais tanto de conversar com ele, porque eu nunca tinha conseguido me abrir daquela forma com ninguém. Que eu virei para ele e eu falei assim, então doutor, será que por acaso, se eu quisesse, não teria como eu continuar aqui por mais um dia ou dois? E ele, né, falou assim, uai, por que não tem necessidade? Eu falei, eu sei, mas eu tô precisando descansar, eu tô precisando ficar longe da minha família um pouco. E eu amei também conversar com o senhor, então eu queria ter mais oportunidade da gente conversar mais um pouco. Ele falou assim, olha Sofia, isso é meio estranho, porque geralmente as pessoas querem fugir daqui. Mas se você quer, por mim não tem importância. Acabou, gente, que eu fiquei naquela clínica por uma semana, sem necessidade. Não tomei um medicamento, porque eu não precisava. Só que eu conversava com ele todos os dias. Fiquei uma semana longe da minha família, que pra mim foi o melhor. Então, assim, era como se eu tivesse tirado um período de férias mesmo. Eu precisava daquele descanso. E aí, no final dessa semana, né, ele ligou pra minha mãe pra poder ela me buscar. E na alta, ele contou pra minha mãe que eu não tinha necessidade de estar ali, né, que eu fiquei ali porque eu quis e ele deixou, né? Ele quis me dar esse espaço, né, pra eu poder respirar, pra eu poder ter uma pessoa pra conversar que não fosse a minha família. Porque a minha família só falava comigo me julgando. Tá bom, a gente foi pra casa. Quando eu cheguei em casa, a linguaruda, a bruaca da minha tia já estava lá me esperando. Então eu passei direto, nem falei com ela e fui logo pro meu quarto. Quando eu estava no quarto, eu escutei a minha mãe contando para ela que eu não tinha problema nenhum e que eu só fiquei internada lá na clínica por uma semana porque eu quis e o psiquiatra, né, resolveu deixar. Nisso que a minha mãe contou, a minha tia começou a falar assim que então eu tinha que levar uma surra, porque eu fiquei internada sem necessidade, só para chamar atenção, só para deixar a família preocupada à toa. Nessa hora eu tava com o celular na mão e eu fui e mandei um WhatsApp pro Dr. Tiago, eu nem achei que ele fosse responder naquela hora, porque ele é muito ocupado, né? Eu falei assim, eu não queria ter vindo embora, eu preferia estar na clínica. E na mesma hora ele me respondeu, ele mandou, o que foi, Sofia? O que tá acontecendo? Eu fui e contei, né? Falei, a linguaruda da minha tia já tá aqui perturbando, falando assim que a minha mãe tinha que me dar uma surra, que eu fiquei internada pra chamar a atenção. Nessa hora ele me ligou, e eu até estranhei. E ele disse assim, Sofia, passa o telefone pra sua tia. Falei, pra quê, doutor? Ele falou assim, passa lá. E aí nisso eu fui lá, né, entregar pra ela. Só que antes de eu entregar o celular pra minha tia, eu coloquei no Viva Voz. E ele falou assim, alô, é a tia da Sofia? E ela, sim, por quê? Ele falou assim, eu queria saber da senhora qual faculdade a senhora se formou. E a minha tia, como assim? Eu não fiz faculdade nenhuma. E ele falou assim, então o único problema da senhora é falta do que fazer mesmo? E a minha tia, no maior sem gração, né? E ele falou assim, olha, eu sou psiquiatra e eu como psiquiatra estou receitando para a senhora arrumar um gato para cuidar. E a minha tia, um gato, por quê? E ele falou assim, porque assim a senhora vai ter 8 vidas para cuidar, a sua e mais as 7 do gato, né? Quem sabe assim a senhora deixa a Sofia em paz. Gente, nessa hora eu fiz a mesma cara de satisfação que eu tenho certeza que vocês estão fazendo aí agora. Até a minha mãe, eu olhei para minha mãe, sabe? Ela tava com uma cara de quem achou bom. E foi bom também, porque depois disso eu acho que a minha tia ela ficou com tanta vergonha que ela me deixou quieta, sabe? Ela parou com esse negócio de ir lá pra casa pra ficar infernizando a minha mãe, colocando a minha mãe contra mim. O doutor Tiago, ele virou muito meu amigo, até hoje de vez em quando eu falo com ele no WhatsApp. Sempre que tem alguém precisando, sabe, desse tipo de profissional, eu indico ele. Nossa, não cante falar o ótimo profissional que ele é.
E eu acho que aquele meu problema de insegurança extrema era mais coisa da idade mesmo, porque hoje em dia a minha mãe diz assim: Sofia, você parece até política quando você sai na rua, junta multidão querendo falar com você. E é mesmo, gente, eu conheço tanta gente, que eu vivo rodeada de pessoas, não tenho problema nenhum com isso.